Tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre, sobre a insulina e os medicamentos antidiabéticos orais, tá? Antes, vamos fazer uma breve introdução aqui, lembrando a vocês o que é a doença, né? Então, o diabetes é considerado ali uma doença crônica e metabólica, e pelo fato de gerar sintomas e prejuízos ao corpo inteiro, é considerada ali uma síndrome metabólica. E ela é originada ali a partir de uma não produção de insulina ou produção insuficiente, o que caracteriza o diabetes tipo 1, ou também pela produção da insulina sem que o corpo a use de maneira correta. Então o corpo produz a insulina, mas os seus receptores não respondem de maneira eficiente a ela, né? Há uma perda de sensibilidade. É o que falamos que houve uma resistência à insulina. Isso é comum no diabetes tipo 2. Tá? Existe também ali um diabetes tipo 3, que é relacionado ali a um efeito colateral provocado por algum medicamento, é consequência ali de alguma doença genética ou alguma lesão ou prejuízo pancreático que, como efeito secundário, leva também ali ao diabetes. E temos o diabetes tipo 4, que é o gestacional. Então, é por um período ali que ocorre ali durante a gestação. Mas o enfoque aqui não é, como eu disse, a descrição fisiológica e bioquímica da doença. Tá? Isso foi uma breve introdução e o foco aqui é a parte farmacológica. Então, a partir dessas informações do que é a doença e dos seus tipos, é que as drogas, né, os fármacos para tratamento delas, são selecionados. Então, nós temos ali a insulina, né, que aí vai fazer a reposição do hormônio, naturalmente, e existem diversos tipos de insulina para ser usadas como medicamento. Então você tem ali insulinas ultra rápidas, insulinas de ação intermediária e insulinas ultra lentas. Já os medicamentos orais para tratamento do diabetes se dividem ali em dois grupos: os hipoglicemiantes, que são aqueles que estimulam a liberação de insulina pelo pâncreas e provocam a queda, eles baixam a glicemia, tá? Então são aqueles medicamentos que, como efeito colateral, fazem a glicemia baixar demais. Aí vem aqueles efeitos adversos, né, de quem usa esses medicamentos: sudorese, tontura, fraqueza, algo desse tipo. E tem os medicamentos anti-hiperglicemiantes, que são, ou euglicemiantes, que são aqueles que eles não estimulam a liberação de insulina, portanto eles não baixam a glicemia, mas eles estimulam os receptores a responderem à insulina, ou seja, eles impedem que a glicemia aumente. Tá? Então, relembrando, hipoglicemiante, hipo é baixar, pouco, e hipoglicemiantes são os que baixam o açúcar no sangue. Os anti-hiper impede de subir. Então, os anti-hiperglicemiantes impedem que o açúcar suba no sangue. Tá? E essa é a parte mais importante da aula, porque muita gente que faz uso desses medicamentos, por não entender isso, acabam ficando confusas. Por exemplo, a metformina, ela é um medicamento anti-hiperglicemiante. Ela não baixa o açúcar. Ela impede que o açúcar eleve no sangue. Então, por isso que é comum algumas pessoas que fazem uso, por exemplo, de metformina, perguntarem: eu uso metformina no horário correto, prescrito, e meu açúcar nunca baixa. Nunca baixa ali de 110, nunca baixa de 120. E não entende por quê. É que a metformina não é hipoglicemiante. Ela é anti-hiperglicemiante. Ela não baixa o açúcar. Ela só impede que ele não suba. Ou seja, se quando você ingeriu o medicamento, se você já estava ali com a glicose acima da recomendada, a metformina não vai baixar, ela só não vai deixar subir mais. E aí, como é que você faz então para resolver isso? Bom, os tratamentos para diabetes não farmacológicos ou farmacológicos precisam estar associados a mudanças no estilo de vida. Então, com prática de exercício físico, ingerindo alimentos que não têm alto índice glicêmico, ou seja, alimentos que não jogam açúcar no sangue muito rápido.
ingerindo alimentos que não tenham uma alta carga glicêmica, ou seja, alimentos que não são muito ricos em glicose, você não eleva sua glicemia. E quando você ingere ali o medicamento anti-hiperglicemiante, impede então que essa glicemia suba mais, entendeu? E no caso dos pacientes mais teimosos, que aí não vão praticar exercícios físicos, nem vão mudar a dieta, aí certamente vai ter que associar a metformina, por exemplo, um outro medicamento, que aí vai ser um hipoglicemiante. Por isso que tem geralmente aqueles pacientes que têm diabetes tipo 2, que são sedentários, que não fazem dieta correta, geralmente tomam ali 2 tipos de medicamentos para diabetes. Um hipoglicemiante para baixar e o outro anti-hiperglicemiante para não deixar subir. Tá bom? Então, esse vídeo aqui foi mais para esclarecer essa dúvida, tá bom? Porque alguns medicamentos baixam a glicemia e outros não, e que o ideal é sempre você fazer a associação do tratamento farmacológico com a mudança no estilo de vida, porque certamente o medicamento que vai ter um tipo de ação que é baixar ou não deixar o açúcar subir, precisa dessa interação com a mudança no estilo de vida. Tá bom? Então, eu falei aqui por alto desse conteúdo, mas se alguém tiver interesse em tratar esse assunto numa abordagem ali da bioquímica clínica, associada ali com a fisiologia e com a farmacologia básica, eu disponibilizo mentorias e cursos nessa temática, tá? Então, em off, se alguém se interessar, numa abordagem mais técnica e específica, pode entrar em contato comigo, ok? Mas esse vídeo aqui eu acredito que já atendeu o objetivo inicial, que era esclarecer as pessoas, de um modo geral, que existem sim diferenças entre os medicamentos orais para o diabetes, tá bom? Então, espero que tenha esclarecido, obrigado pela presença, até mais.